Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Nutri, pode ou não pode? Para quem não me conhece, eu sou Caroline, sou nutricionista e para esse primeiro episódio eu trouxe pessoas muito especiais. Simplesmente a minha mãe e o meu irmão. Apresentando eles para vocês, a minha mãe, o nome dela é Keila Folia, ela é influenciadora digital, ela tem mais de 800 mil seguidores em todas as suas plataformas juntas, e o meu irmão, Matheus Muniz, ele é programador, o melhor, viu? O melhor. Sejam bem-vindos! Uhul! Obrigada! Prazer estar aqui. E eu quis trazer vocês aqui hoje para o pessoal me conhecer um pouco melhor, saber como é que aonde que a nutrição, a alimentação assim começou dentro da nossa casa, né? E também para as pessoas ouvirem histórias familiares de como funciona a alimentação dentro de casa, né? Que às vezes a gente tem o parâmetro de uma pessoa que a gente segue na rede social e tal, mas a gente não sabe como funciona ali dentro da casa, da família. Então, eu acho que esse episódio vai ser muito interessante. Muito importante. Estão animados. Então, eu queria começar fazendo algumas perguntinhas. Vambora. Então, vamos lá. Vambora. Qual é a primeira lembrança assim, que vocês têm de comida dentro de casa? A alimentação? Quando pensa assim, o que vocês pensam? O que vem na memória, assim? Eu tenho algumas lembranças, né? E não são boas lembranças, obviamente. Mas, assim, uma lembrança até que eu posso dizer que me choca bastante é lembrar vocês pequenos levando de merenda para a escola. Fandangos, biscoito wafer, Coca-Cola, suco de caixinha. Eu acho que essa é a pior lembrança que eu tenho. Eu fico pensando, meu Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Pra mim, acho que tem duas lembranças principais, né? Pensando assim, mais na minha infância, quando eu era mais novo. A primeira, tipo assim, do prato tradicional, arroz, feijão, batata e carne, ou frango, alguma coisa assim. Tipo assim, o basicão, sabe? Sempre tava presente. Desde quando eu era pequenininho, gostava de comer batata, essas coisas. Mas o outro, que eu acho que é o mais forte, é o pão com Nutella. Nossa, pão com Nutella clássico lá em casa, gente. Pode falar. Teve uma época que, tipo, eu só comia isso, só comia pão com Nutella. Era minha rotina e meu ritual, né? Tipo, todo dia de tarde. Então, é uma lembrança muito forte. Hoje virou o biscoito wafer. Mas ele tá falando do arroz, do feijão. Mas o feijão, na verdade, né, foi até uns 3 anos, ele comia de boa. Fazia aquele macarrãozinho picado, misturava com caldinho de feijão e de boa. Só que depois dos 3 anos, chegou aos 4 anos por aí foi mudando. Ele começou a rejeitar, né, os alimentos e parou de comer feijão durante muito tempo. Ele não gostava de comer não só o feijão, mas tinha algumas outras coisas também que eram banana. Ele odiava comer banana. Ele não gostava de nada que fosse assim mole, sabe? Pastoso. Era chato com comida. Ele era chato mesmo. Cara, você sabe por que você tinha isso de, tipo, não gostar de não coisa gostar. que é líquida ou pastosa, tipo... Olha, eu acho que até hoje eu tenho um pouco disso, mas tipo assim, eu aprendi a, sei lá, conviver, né? Conviver com isso. E eu não sei dizer, acho que é a sensação, né? Porque não era nem o gosto do que eu tava comendo, tipo, sopa, por exemplo. Às vezes eu não gostava de tomar sopa porque era uma coisa líquida, sabe? Então, é outra coisa, não sei dizer muito bem. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo, tipo... Pô, eu não posso deixar de comer essas coisas, né? Tipo, então fui introduzindo aqui, ali, e aí com o tempo eu fui me acostumando, né? Interessante que a criança, até os 3 anos, ela aceita, né? Vai aceitando os alimentos, ela está naquela fase de experimentar o novo, né? De colocar tudo na boca. Então, é uma fase para as mães maravilhosa. Mas depois disso, aí ela começa, opa, o que é isso? Eu gosto disso, aquilo. Aí ela começa a rejeitar, aí as mães piram, né? Ó, tá comendo direito e tudo. Aí ali começa um problema, né? Que assim foi com o Matheus. Carol também não foi muito diferente, não, né?
Feijão também não gostava Não muito. gostava. Isso é verdade. Tinha alguma sopa também, eu lembro. Eu não gostava de sopa, não gostava de milho cozido. Gente. Então, e nessa fase, as mães piram porque, meu Não Deus, sabe o não que tá fazer. comendo, mas tem que comer. E Matheus ficou um longo período sem comer feijão. Uhum. E a comida dele passou a ser o arroz, uma carne. Aí a gente não tinha aquele costume de comer muito legumes, também não gostava, Isso é salada, né? Sim. E aí chegou no tempo que eu falei, meu Deus, tem que ser feita alguma coisa. Esse menino não pode ficar comendo só arroz e carne, arroz e carne, arroz e carne, porque vai dar ruim, né? Isso é verdade. Cara, é muito louco também ver como as coisas mudam, né? Porque eu lembro que uma coisa que eu achei muito engraçada... Primeiro, gente, vamos comentar no pão com Nutella, por favor. Vamos voltar nesse ponto. O pão com Nutella foi, assim, foi uma fase de anos. E era, tipo assim, 2 pães com Nutella de manhã. Verdade. Era bisnaguinha com Nutella. E aí, 2 à tarde. Tinha à noite também? Não. Não, acho Mas que era, não. tipo assim, todo dia. E eu acho muito engraçado como, tipo assim, você sempre foi muito disciplinado pro que comer. Você gostava do que você gostava e você gostava de comer isso todo dia. Isso é bizarro, porque tem muita gente que cansa, né? Tipo, tô com vontade de comer outra coisa. Mas... E aí, depois que você virou a chave pra começar a comer... Eu não sei, o que aconteceu naquela época? Porque eu lembro que você tinha uma seletividade muito grande e tal, não bebia muita água e tal, aí do nada virou a chave e, tipo assim, parece que do dia pra noite você começou a comer diferente. Realmente. É porque foi uma mudança que, tipo assim, nem eu lembro o momento exato em que aquilo aconteceu, né? Que mudou. Uhum. Mas eu acho que até mesmo por isso, por eu não lembrar muito bem, foi uma coisa meio progressiva, né? Porque durante a infância toda, sei lá, até os 10, 11, 12 anos, era isso, né? Não gostava de comer feijão, era o pão com Nutella, quase o ritual, né? E acho que durante a adolescência é que eu fui, tipo assim, começando a perceber outros tipos de alimentos que não faziam parte da minha alimentação, da minha rotina, do meu dia a dia, e incluir, né? E acho que eu comecei a perceber que não era, assim, tão ruim quanto eu imaginava, ou alguns que eu nem tinha experimentado antes, eu experimentei e eu falei, tipo, nossa, que bom, sabe? Então, acho que foi essa a virada de chave. E também, quando eu comecei a treinar também, né? Eu fui Isso é verdade. dando mais atenção à minha alimentação. Isso é verdade. E, querendo ou não, quando a gente faz atividade física, né? Tipo, a gente meio que fala, não, eu treinei isso tudo, agora eu não vou jogar fora, né? Também vou comer direitinho. É muito engraçado, né? Como esse negócio na cabeça funciona. Tipo, você vai pra academia, aí você fala, tá, então vou comer direitinho e tal. Quando você não come, não vai, você fala, eu posso comer um negocinho aqui, um negocinho ali. É interessante dizer que nesse período que ele ficou, né, esses anos todos sem comer feijão, com essa seletividade alimentar, que nós, como mães, a gente tem que ter, vamos dizer, um jogo de cintura, né? Porque quando a criança ela não gosta de feijão, você já tem que pensar o que eu posso substituir na alimentação. Eu não tinha essa consciência, sabe? Eu não tinha essa visão. Então, ele passou durante muito tempo, né, só comendo aquilo sempre, sempre, sempre. Não comia feijão. Vamos fazer um bolinho e colocar ali um caroço de feijão. Vamos substituir por uma ervilha. E naquela época eu não tinha, sabe? Esse entendimento, esse conhecimento. Isso é verdade. E uma coisa muito legal é que, tipo, na verdade, eu acho que antigamente realmente não se falava muito, mas eu acho que hoje em dia se fala tanto porque a gente tem as redes sociais, né? Que aí o povo compartilha receitas e tal. Eu vi esses dias um pessoal falando, fazendo uma mãe falando de uma criança que tinha seletividade alimentar, e aí falava, eu vou colocar o feijão no bolo de chocolate. Sabe? Então, tipo assim, caraca, quem ia pensar nisso? Mas se não fosse pela rede social, né? Mas é válido. Exatamente, para colocar todos os nutrientes, né? Com certeza. Tem uma que eu gosto de ver também, que ela faz vídeo cozinhando pro namorado, pro marido, não sei. Aí ela fala, vamos fazer o meu namorado provar uma coisa nova hoje? E ela faz uma receita e ela esconde... fazer meu namorado provar tal legume hoje, e ela faz uma receita escondendo aquele legume dentro da receita. Isso é muito engraçado.
Mas, pra mim, que eu acabei não respondendo a pergunta, eu acho que uma coisa que eu lembro, assim, com comida, acho que é a primeira memória que eu tenho com comida, muito engraçado. A gente morava em Macaé ainda, e pra quem não sabe, eu nasci em Macaé, e a gente morou até o quê? Eu tinha 6 anos? Tem uns 8. 8, né? 8? É, Caraca, eu não tem sabia. Aí, tipo, a gente tava em casa, não tinha nada pra fazer, e você falou assim, vamos fazer um chá da tarde? Você lembra disso? Não lembro. Cara, eu lembro muito disso, tipo assim... Eu lembro, tipo assim, visualmente, o apartamento, tipo assim, aí a gente fez uma salada de fruta, arrumou a cozinha, aí depois agora a gente vai se arrumar. Meu Deus. Aí a gente se arrumou pra ir comer a nossa chá da tarde. Eu lembro disso. Lembra? Meu Deus. É a primeira memória que eu tenho de comida. E também eu indo pegar banana na casa da vizinha. Isso é assim, eu não lembro tanto, mas eu lembro que me falam, né? Que essa história é engraçada. Que... Lembra? Como é que era? Tipo, a gente lá em casa, quando a gente morava num lugar que era... Matheus não tava nessa fase, então vai Eu não peguei essa época. É tipo um sobrado, né? Era, tipo, a gente morava na parte de cima, assim, e aí era... No térreo era uma porta que dava para esses 2 apartamentinhos. E aí a porta de baixo no térreo ficava fechada e a porta do apartamento ficava aberta. Então, o que foi? A vizinha chegou e falou que eu tava pegando banana na cozinha. Ai, vira e mexe, Carol tava lá dentro da cozinha e entrava dentro de casa com uma banana. Onde é que você pegou isso? Eu falei, tia Maísa. Cara, literalmente isso. Muito engraçado. Mas, tipo, e aí, na infância de cada um aqui, qual alimento vocês acham? Você... Pão com Nutella, né? Pão com Nutella. Qual alimento acha que representa, assim, essa época de infância? Olha, na minha, pão com manteiga, café com leite, biscoito de maisena e biscoito piraquê, Gente, molhado no café com leite, molhado no socado, café com picava leite, é dentro verdade. do copo. Nossa, eu gostava muito. Eu acho que eu gostava de comer muito isso também. Biscoito maisena molhado no café. Café com leite, né? Gente, pra quem não sabe, meu avô, ele adora estocar biscoito. Tipo assim, ele faz uma loja de biscoito maisena em casa. Exato. Mas é verdade. Eu acho que, pra mim, na infância, assim, eu lembro de bolo de chocolate. Eu gostava muito e às vezes eu ligava pra vovó ir lá pra casa fazer bolo de Nossa, chocolate. é mesmo. E você, quando era pequena também, isso com uns 3, 4 anos, você adorava uma churrascaria. Adorava, né? Sabe por quê? Você gostava muito de carne, mas você gostava de chupar o caldinho da carne. Ficava o resto fora. Jogava a carne de volta e chupava só aquele caldinho. Cara, muito bom. Ai, gente. Você lembra de alguma coisa, assim, na sua infância, como funcionava a sua casa? Porque sua casa era o quê? 5 irmãos? Você lembra como que a vovó levava um pouco, assim? Porque antigamente, eu queria trazer esse ponto, porque, gente, antigamente era muito diferente do que é hoje. Esse papo de seletividade, de intolerâncias e tal, antigamente não tinha esses negócios, né? Porque não falava muito, não era... Primeiro que não era acessível, eu acho, né? E também a informação, as pessoas não sabiam, né? Porque não tinha como entregar a informação, porque não tinha rede social, né? Você lembra de como é que era em casa, tipo, alguma coisa assim? Tem alguma memória, não? Na infância, era basicamente a alimentação, café da manhã era isso aí, o café, pão com manteiga, biscoito de maisena, como você falou. Se for na casa do teu avô, tem um armário lotado, abrir o armário cai tanto biscoito de maisena, biscoito de piraquê, e arroz, feijão básico, né, uma carne... Não se comia muito legume, nem verdura. E era assim, era basicamente isso. Meus pais, né, eles tiveram uma vida difícil na infância deles, né, de fome mesmo. Eles comiam banana verde, porque faltava comida em casa, faltava alimento. Então, eles comiam banana verde para poder, né, saciar a fome. Então, assim, não tinha regra. Era comer e comer com liberdade. E a preocupação era o filho ficar sem comer e passar fome, né? Porque eles tiveram essa experiência, né? Então, era assim, você tinha que
comer à vontade, não tinha nenhuma pressão, não tinha regra. Era você realmente estar bem alimentada, sabe? E eu acho engraçado que era, igual você falou, era pão com manteiga, era biscoito, sei lá o quê. Tipo assim, só carboidrato, no almoço macarrão, o dia inteiro só carboidrato. Só mas assim, ninguém tava se importando. O que o importante era ter comida na mesa, né? Exatamente. E a gente acaba absorvendo e trazendo isso, né? Como eu também levei, né, para dentro de casa. Biscoitos, né, refrigerante, né? Você, pequeno, tomava Coca-Cola. Eu lembro que quando a gente saía com os amigos, a gente tinha um casal de amigos que tinha 2 meninas que eram suas amigas, né? E eu lembro que eles compravam refrigerante, mas dava assim uma metade para cada uma. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, meu Deus, mas deixa a menina tomar a lata de refrigerante. Carol, era a lata na mão dela de refrigerante. Hoje eu fico tentando refrigerante. Repensando tudo isso. Falo, meu Deus do céu, como que eu estava completamente, vamos dizer, cega, né, em relação a essa questão da alimentação, da saúde, né? Mas a gente, com o tempo, a gente vai, às vezes demora, mas a gente vai aprendendo, né? Eu acho que o mais importante de tudo não importa, né, o tempo que passou, mas o que você faz a partir do momento que você aprende, né? Que você tem consciência das coisas, né? Que as coisas acabam que mudam, né? Eu acho engraçado que você comentou do lanche da escola. Cara, eu lembro uma época da minha vida que eu acho que vocês davam dinheiro e o meu lanche da escola todo dia era guaravita e pizza de calabresa, aquela pizza gordurosa de escola. Nossa, eu peguei isso aí também, tá? Eu comprava Escola, ensino médio, cara, era uma pizza pequena, aquela cheia de pizzinha. gordura. Aí se não bastasse isso, às vezes eu pedia um cookie de sobremesa, Nossa, isso é também verdade. gorduroso. Isso quando a gente morou fora era muito real pra mim. Eu comprava cookie e um potão de macarrão todo dia. E aí, minha adolescência, né, bem gordinha, graças a Deus. Ou não, não sei. Eu lembro que na minha infância era o tal do Mirabel. Mirabel tem que era um hoje, não tem? biscoito, eu nem sei se existe ainda, um biscoito wafer, né? E com Coca-Cola, com refrigerante. Cara, isso é uma loucura absurda. Enfim, era muito carboidrato e açúcar. E açúcar. Né? O que a gente não sabia, né, como lidar. E eu acho que essa era que a gente vive hoje, eu acho que até é bacana, né, as informações que as pessoas têm, né. Eu acho complicado a questão dos fake news que tem de alimentação, de alimentos hoje em dia. É verdade. Né? Mas eu acho que também, porque assim, a gente vive de ondas de informação, né? Então, assim, muitas vezes tem... é porque o óleo de coco é muito bom. Aí daqui a pouco, não, é vilão, que sei lá o quê e tal. E a gente nunca sabe. E às vezes as pessoas me questionam, perguntando, falam, nossa, mas não era bom, agora não é, sei lá o quê. Mas também, ao longo do tempo, igual vem acontecendo, estudos novos são feitos, novas descobertas são feitas. Então, assim, tudo bem se um conhecimento que a gente tinha antes mudou. Porque agora a gente tem acesso a nova informação e a gente aprendeu uma coisa nova, né? Então, eu acho que com a alimentação e com o corpo humano e ciência em si, sempre vai ser assim. A gente vai saber alguma coisa, daqui a um tempo vai ter um estudo novo e a gente vai saber uma nova verdade, uma nova comprovação desse estudo, né? E a gente vai seguir a partir daí, né? Tá tudo bem. Vai se atualizando, né? Sim. Exatamente. E aí vocês... Eu quero saber a perspectiva de vocês depois que eu entrei na faculdade de nutrição e como as coisas mudaram dentro de casa. Nossa. Eita. Foi simplesmente maravilhoso, né? Quando você começou a estudar, começou a trazer o seu conhecimento, né, para dentro de casa. Assim, do início foi meio aquele choque, né? Porque a gente é acostumado a comer muito carboidrato, muito açúcar. Vocês gostavam muito de macarrão, né?
Então, meio que, epa, você está invadindo o nosso espaço, né? Meio que isso. Mas foi muito bom, foi enriquecedor, ajudou bastante, né? Assim, como um todo, como família, né? Acrescentou muito, né? Para a nossa vida alimentar, para a gente ter uma vida saudável, né? O seu conhecimento, tudo que você foi... Literalmente, você foi colocando ordem na bagunça que tava, né? Bacana. Mas foi, assim, maravilhoso, né? E continua sendo, graças a Deus, a gente mudou completamente o rumo, né? E hoje a gente está aí para falar também, para orientar para as pessoas, né? Que o quão importante é essa questão da alimentação, porque às vezes as pessoas não dão atenção, né? Porque antigamente, na época dos meus pais, não se fazia um check-up, não se fazia um exame de sangue para ver vitamina, essa coisa toda. Hoje não, a gente faz. Naquela época não, né? E isso é muito importante, você estar acompanhando, saber que vitamina você precisa, né? E quais os alimentos você precisa no seu dia a dia, né? E, assim, foi libertador, uma venda, né, que estava nos nossos olhos, que saiu e a gente pôde aprender muito, né? Sim, acho que não só pelo lado do conhecimento, né, tipo, técnico sobre nutrição, sobre alimentação e sobre tudo isso, mas por ter um exemplo vivo e prático dentro de casa, né? Eu vou chorar. Porque, por exemplo, além do seu conhecimento, que a gente pode usar para tirar dúvida, para saber mais sobre as coisas e tudo isso, a gente tem um exemplo de uma pessoa que, assim, está tentando levar uma vida mais saudável, né? E isso, obviamente, inspira a gente. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a ir para academia, querer começar a me alimentar melhor, foi seguindo seus passos, né? Então, tipo, serviu como um exemplo pra gente. Eu acho que esse é o mais forte e o mais poderoso, sabe? Porque, obviamente, as pessoas escutam de vários lugares e várias pessoas sobre como elas precisam melhorar a alimentação, a saúde e tantas coisas. Mas quando você tem alguém ali te ajudando, sendo o exemplo pra você, isso é um processo muito mais fácil, mais leve, né? Dentro do convívio de casa, né? Eu acho que, assim, às vezes as pessoas têm muita dificuldade em ter um start, porque, assim, é igual o pessoal fala, às vezes quando entra num relacionamento a pessoa começa a engordar, porque os dois estão naquela vida de comer muito, muito fora e comer coisa que não é saudável. Tá, mas e se os dois se juntassem pra comer melhor, né? Tipo assim, um ajudando o outro. Sim. Seria muito bacana, né? Sim. Sim. Aí, a gente tem que... Pode falar. Não, tipo, acho que o relacionamento que a gente tem, não só a gente, mas, tipo, as pessoas têm uma com as outras, é a forma mais fácil delas levarem mais disciplina, mais constância nessa questão da alimentação, né? Porque, como eu falei, quando você tem uma pessoa ali que serve como exemplo, que quer crescer com você, que tá junta, o processo se torna muito mais fácil, né? Exatamente. Eu me sinto privilegiada de ter uma nutricionista dentro de casa depois de longos anos da nossa vida, né, com uma alimentação tão desregulada, né, e ter uma nutricionista em casa agora nos orientando, né, caminhando com a gente lado a lado. De graça! É muito bom, e até porque vocês vão formar família, né? Vocês vão ter filho de vocês e vocês já vão passar, né? Vocês já vão introduzir, né? Uma nova alimentação, né? Vão ter uma vida mais saudável. Isso é maravilhoso. Isso é verdade. Eu quero poder trazer isso, ter a experiência, né, da alimentação com criança pequena também. Sim. Isso deve ser desafiador, né? Eu acho que até é um ponto que muitas mães hoje em dia se sentem até pressionadas ou ocupadas, né, para tentar trazer uma alimentação melhor para os filhos, né? Sim. É um pouco complicado às vezes, porque eu, por exemplo, eu nunca fui
daquela mãe que senta aí, você tem que comer, só vai comer quando sair daí, fazer essa pressão, sabe? Não, aí a criança tá chorando, mas tem que comer, eu nunca gostei disso, entendeu? Por um lado, é ruim, né? E vocês, por exemplo, passaram um longo tempo, né, comendo, vamos dizer, mal. Né? Eu não fazia pressão, eu não ficava em cima, mas o problema é que eu também não busquei outras alternativas, né, para fornecer uma alimentação adequada, né? Mas tá tudo certo. Estamos se ajustando. Tá tudo certo. A gente pelo menos comeu que a gente foi feliz. mas é muito isso. Nossa, eu ia falar uma coisa que você estava falando nesse ponto, mas eu acabei esquecendo. sobre pressão, né, as mães. Lembrei. Que tem aquelas mães que falam assim, só vai sair depois que terminar de comer tudo, porque tem que comer tudo. E aí, esse tipo de pessoa cresce para ser uma pessoa que não sabe parar quando já está saciado, né? Que a pessoa, literalmente, ela come o quanto tiver no prato dela, mesmo se for muito, porque ela sempre ouviu isso. Então, ela não sabe colocar limites por ela mesma. Tipo assim, eu tô saciada, eu vou parar de comer, porque aqui já tô satisfeito. Não, ela come o quanto vier no prato, vai estar, se botarem muito no prato, ela vai comer tudo que tá no prato, né? E isso é um pouco ruim, porque às vezes leva as pessoas a ficarem sobrepeso, né? E a passarem dos limites, né? E eu acredito que hoje as mães, elas já não estão mais nessa pressão, mas na conscientização. Isso é verdade. Né? Porque antigamente você falava muito em nutrição, em alimentação saudável, e hoje isso está muito em alta, está todo mundo procurando, né? Uma alimentação saudável, uma vida mais saudável. As pessoas hoje elas estão mais conscientes de que elas precisam ter isso, até porque tem uma vida corrida. Hoje em dia tem muitos produtos, muitos alimentos industrializados, né? Então, eu acho que hoje existe uma conscientização maior, sabe, sobre a nutrição, sobre vida saudável, né? Isso é verdade. E eu queria saber, na opinião de vocês, hoje em dia, qual que é a maior dificuldade para perder peso ou ganhar peso? Momento da verdade. Bom, no meu caso, né, eu preciso aí perder uns quilinhos e eu acredito que a minha mente tem sido assim um fator, né, que tem atrapalhado nessa caminhada aí de perder peso. Por quê? A gente ouve muito falar sobre, nessa idade a menopausa, né, atrapalha. E você não consegue emagrecer por conta da menopausa, né? Eu ouço muito falar isso, né? Isso meio que desanima um pouco. Sim. Às vezes traz aquele desânimo. Poxa, eu tô com essa idade, tô na menopausa. Então, tipo assim, para mim não tem jeito, eu não vou emagrecer, sabe? Eu acho que, para mim, essa tá sendo a maior dificuldade, sabe? Isso é complicado também, né? Porque eu acho que também as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas falam nas redes sociais, né? Primeiro quem tá falando, né? E como elas falam esse tipo de coisa. Porque realmente aí pode trazer bloqueio, né? Exatamente. Assim, você nem começou a tentar, sei lá o que, já fica desanimado Já porque cria eu escuto um negócio desse. Exatamente. Isso é difícil. Sim. No meu caso, eu acho que a maior dificuldade é constância. Porque, assim, eu diria que minha relação com a alimentação boa e saudável e tudo isso é um pouco oscilante. Então, ela foi feita de fases, vamos colocar assim, né? Porque tiveram momentos, assim, da minha vida, da minha adolescência, agora juventude, que eu estava muito mais empenhado nisso, em ter uma alimentação boa, cuidar disso, né? Ser mais intencional com relação a isso. Então, seguir o plano alimentar direitinho e tudo mais. Só que muitas vezes o que acontecia era eu começar muito bem, né? E continuar, e continuar, e continuar. E por algum motivo falhar. Vamos supor que seja uma viagem, né? Fazer uma viagem de alguns dias, a alimentação já fica um pouco desregulada, não é aquela mesma rotina. E aí quando você volta, você, tipo, opa,
sabe? Falhei, e agora? Ou pode ser por outro motivo, mas eu usei viagem aqui só como uma coisa mais prática, né? Só que aí nesse momento que você falha, você tem duas opções. Você reconhece de uma forma... Ou você se levanta. tipo, você reconhece de uma forma saudável e tenta continuar, né? Você continua. Ou aquela falha te perturba a ponto de você não querer tentar mais. E acho que foi isso que aconteceu muito comigo, né? Eu, assim, quando eu me deparava com esse momento de falha, eu me culpava e eu não queria continuar, né? Porque é como se aquilo fosse reafirmar a falha. Então, você vê que era uma coisa muito mais psicológica. Com certeza. E aí, depois de um tempo, algo me motivava a voltar, né? A ter aquela motivação, a continuar no foco, né? E esse ciclo foi se repetindo. Então, acho que a constância é o mais difícil, porque, assim, tem várias coisas que são difíceis, né? Tipo, correria de trabalho, de rotina, eu comer mais do que eu deveria, né? Porque para mim é difícil. Mas o mais difícil mesmo é você conseguir sustentar essas atitudes a longo prazo, né? Isso é verdade. Pode falar. Agora, vamos ser realistas. Constância. Quem nunca? Vamos dizer assim. Quem nunca passou por esse período de constância? Eu acho que todo mundo, né, passa por isso. Mas o importante é você se levantar e, tem que seguir. Não, a vida é assim, né? Tipo, sempre vai ter momentos que você vai meio que cair e aí tem que se levantar, né? Tipo, é só não deixar você ficar nesse lugar por muito tempo. Igual eu já compartilhei várias vezes, vocês sabem, o meu perrengue da ansiedade, né? Sim. Que foi bem difícil, mas eu escolhi não ficar nesse lugar, né? Então, você escolhe se levantar. Exato. E só saber que é normal, igual, tipo, porque você fez uma viagem, tá tudo bem, você aproveitou, você fez dentro do que poderia, e quando volta a rotina, né? A gente não colocar muita pressão também sobre as coisas, né? Porque é complicado. Eu acho que, pra mim, a maior dificuldade que eu tenho hoje em dia, na minha nova rotina, é ir pra academia. E, gente, só pra vocês entenderem, eu acho que faz uma semana, ou um pouquinho mais de uma semana, que eu não fui treinar, nesse momento de agora que estamos gravando, mas só porque a minha rotina mudou bastante e eu até agora não consegui colocar um horário certo para poder ir, porque eu acho que isso vai me ajudar muito, né? Com certeza. Até lendo o livro Hábitos Atômicos, que tem sido muito transformador, assim, com muita informação boa. E aí lá fala que você é muito mais propenso para fazer alguma coisa quando você cria o compromisso consigo mesmo e você coloca data, horário e local para fazer tal coisa. Né? Então, por exemplo, tipo assim, eu ainda não fiz isso. Ou seja, o meu dia começa, 6 horas da manhã, já tô trabalhando, sei lá o que, tal. Aí depois já vou emendando com uma coisa, quando eu vejo já são 9 horas da noite. Estou terminando de trabalhar esse horário. E aí eu acabo que não paro no meio do dia para poder ir no horário que eu posso pra academia. E, assim, literalmente, não custa nada eu parar uma horinha pra poder ir treinar. E porque, assim, se eu não conseguir arrumar horário, eu vou ficar pra sempre sem me exercitar, sem cuidar do que eu posso, né? Sem fazer o que eu posso. Então, a gente realmente tem que ter essa disciplina, né? Também para organizar e fazer tempo para poder... Eu entendo também que muitas pessoas têm rotinas que realmente são mais complicadas pelo fato de ter que se deslocar ao trabalho, às vezes realmente não consegue. Mas dentro da minha realidade, hoje, né? Eu sei que eu posso, eu só preciso organizar para eu conseguir fazer, né? Organização e planejamento. É tudo, não é tudo. Organização e planejamento, até para alimentação, igual. Ter as coisas dentro de casa. Muitas das vezes, quando você vai procurar alguma coisa para comer dentro de casa, você já tá com muita fome. E aí você nunca vai querer ter a paciência para poder parar e fazer a comida ali na hora. Você quer uma coisa que já tá pronta. Então, uma coisa que ajuda muito é a organização de ter coisas pré-prontas em casa. Tipo assim, o legume já higienizado, já prontinho ali para, às vezes, para o consumo, já cozido, não sei. A fruta cortadinha, ou alguma coisa ali já que tá meio que fácil para você só juntar e comer. Exatamente, porque não adianta você ir para o mercado, encher a geladeira de legumes, de fruta e deixar ela estragando. Não, olha aqui, eu comprei um monte de comida saudável. Mas aí, cadê o ânimo para poder ir lá, fazer, cozinhar? Questão de planejamento, né?
Acho que o ideal é fazer isso, sei lá, se a pessoa tem a vida corrida, né? Fazer final de semana. Aí final de semana você tira o tempo, se organiza, deixa tudo pronto. Aí durante a semana, quando é corrido, né, a gente consegue fazer. Né? Eu Sim. acho que isso é bacana. Ter essa organização e Sim. tal, né? Dentro de casa. Tem tudo Sim. na vida, né, necessário. Organização, planejamento, senão a gente não consegue. Às vezes a gente fica parado num lugar, travado ali, Travado. porque a gente não consegue, né, se levantar porque não se organizou antes, não planejou, e aí vai passando, quando vê, você, epa, já passou tanto tempo e eu não fiz nada. É. Sabe mudando totalmente de assunto, mas é que eu pensei nisso agora. Uma dor minha que eu sempre tive muito tempo, tipo assim, que eu gosto muito de cozinhar, né? Só que quando eu comecei a cozinhar, eu gostava de fazer coisas que não eram tão saudáveis. E aí a maior dor era fazer e ficar me sentindo culpada de ter que comer o que eu fiz, porque eu não podia, que eu tinha que emagrecer. Sabe? Doloroso, Nossa, cara, isso doloroso. era horrível, sabe? Tipo assim, você fazer o negócio, tipo, ficar muito feliz, só que aí você fez, e aí você, não, tipo, tinha que se policiar do quanto comer e tal. Eu lembro muito disso. Caraca. Aí eu usava a desculpa, eu fiz pra você. Fiz pra você. Eu já podia comer, né? Ah, então era por isso. Era por isso que tinha muita coisa. Na verdade, eu queria, mas aí eu fiz pra comer um pedacinho e empurrar o resto pra ele que pode. Cara, mas é verdade. Hoje em dia, assim, falando de que a gente mudou a alimentação em casa, o que é uma coisa saudável que vocês gostam de comer que a gente tem em casa e faz em casa? Que tem em casa, a gente faz legumes, Legume, né? salada, né? Acho que... Sim, acho que legume, frutas também. Porque eu nunca gostei de frutas, que nem a gente falou, sempre fui chato com comida, mas frutas é uma coisa saudável que Sim. tem lá, né? Isso é verdade. Eu gosto, hoje em dia, de legumes. Acho que iogurte também natural. Porque antes Iogurte eu natural. Como é que é aquele chocolate, aquele pudim de chocolate? É Danette? Danette, Danone, sei lá. Danone. Esse que eu comia quando era mais nova, mas aí agora é iogurte natural, com fruta, eu gosto. Fiquei muito feliz também de conseguir ter diminuído açúcar, né? Que era uma coisa que... E é até engraçado, né? Quando vai gente em casa, é super diferente, porque a gente não tem açúcar Exatamente, em casa. a gente nunca Sim. tem açúcar. Cara, Aquele isso é açúcar muito branco legal. refinado, né? Isso é muito legal. E sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias? Porque quando... Ano passado, né, pro pessoal que não sabe, mas ano passado eu fiz um propósito comigo mesma e eu fiquei 3 meses sem comer açúcar, né? E aí, porque realmente eu queria recriar um hábito de não querer ficar comendo doce, porque meu fraco sempre foi doce, né? E querer comer todo dia e tal. Então eu queria meio que reprogramar minha cabeça. E aí o meu maior medo era me reacostumar com doce depois que eu voltasse a comer, né? Assim, fiz os 3 meses. Aí vocês viveram bastante e viram, né? Eu meio que ficava tipo assim, meu Deus, tá muito doce. E aí eu tava pensando nisso nessa semana, que eu tinha esse medo de voltar a ser como eu era antes, mas eu acho que é tão engraçado como realmente a reprogramação da nossa mente, assim, é tão poderosa. Sim. Porque, assim, já se passaram, o quê? 6 meses do final do ano passado para esse ano. Aí, essa semana, eu fui no aniversário, tava lá pizza, rodízio de pizza. Aí eu falei, vou pegar uma fatia de pizza doce. Gente, era chocolate com morango. Aí, tô lá comendo, eu falei, gente, tá muito doce. Aí, o que eu fiz? Eu raspei o chocolate pra fora, porque eu achei muito doce, então eu queria diminuir, eu tirei um pouco e eu falei, caramba, realmente, graças a Deus, não estou voltando. Porque depois que eu voltei, eu me permito, né? Quando a gente sai, eu divido um doce, alguma coisa, não como tudo sozinha. Mas eu fiquei com muito medo e, graças a Deus, assim, meu paladar não tá voltando. O importante é você ter a noção da quantidade, né? Que você tá comendo. E, às vezes, a pessoa se priva muito, né? E é pior, tem que ir devagar. Né? Tem que ir diminuindo, né? Mas, realmente, o açúcar é muito importante. A pessoa ter o cuidado, né? Eu tô nessa fase agora
equilibrar, né? O açúcar, ainda não consegui tomar aquele café sem açúcar. Cara, que só vocês falta você. tomam, não consigo. Não boto açúcar, né? Mas coloco um açúcar, uma sucralose, um açúcar de coco, um pouquinho, né? Tá difícil essa jornada aí de tomar café sem açúcar. Eu acredito. Mas eu acredito. Eu tenho fé que eu vou chegar lá. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Com certeza. Quando eu não sei, mas eu vou. Faz o que eu postei essa semana do sal no café. Colocar uma pitadinha de sal no café, porque vai bloquear as papilas gustativas e aí você não vai sentir o amargor do café. Então Vou vai ficar experimentar, vou fazer esse Tenta teste. fazer. Não é possível, se eles conseguiram, como é que eu não consigo, gente? Mas é tudo Não. questão de costume. Eu acho que A gente acaba, se a gente tiver persistência e insistir, a gente acaba conseguindo, porque nós somos adaptáveis, né? O nosso organismo se adapta, né? A gente se adapta. É tudo questão de costume, igual a questão do açúcar, né? Que eu acabei me acostumando com essa nova realidade. E é muito bizarro, gente, de verdade, quando você faz isso, porque parece que as frutas têm um sabor diferente, os legumes têm um sabor diferente, porque quando a gente... o açúcar, ele tem o poder de meio que mascarar o gosto das coisas, né? Sim. E aí, quando você tira isso e você começa a comer saudável, você fica tipo, caramba, caraca, realmente Legal. é gostoso. Porque a gente tem esse negócio, né? Fruta é meio sem gosto, legume é meio sem gosto e tal, né? Então, foi muito transformador fazer isso, de verdade. Eu fiquei surpresa e estou chocada até agora, graças a Deus. Graças a Deus eu consigo ir numa festa e não ficar comendo docinho hoje em dia... Entendeu? Que hoje eu tô devagar, mas eu sinto que eu tô conseguindo, eu tô avançando. Com certeza. Eu acho. Eu acho que a gente tem que pegar firme na academia agora. Meu Deus. Academia, entendeu? Gente, é na força do ódio Nós mesmo. três. Odeio academia. Organização, odeio. entendeu? Fazer um treininho bacana, não deixar de ir, porque é a combinação, né? Alimentação e exercício físico. Exatamente. Sim. Eu odeio, mas eu tenho essa consciência da importância, vou na força do ódio, mas eu sei quanto é importante, porque não adianta você tá focado na academia, fazendo exercício, não cuidar da alimentação, ou então você tá lá cuidando da alimentação, mas não tá fazendo exercício, e é um conjunto, tem que ser um conjunto, né? Para poder ter aquele equilíbrio, né? E assim, se você não gosta tanto da academia... Assim, eu recomendo muito academia, porque eu acho que é muito bom para a nossa idade mais velha, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa de músculo, né? Para sustentar o peso do nosso corpo, né? Tem tantos idosos hoje em dia que não conseguem andar sozinhos porque não tem músculo. Então, é muito legal. Mas a gente também pode escolher fazer exercícios que você gosta, por exemplo, a hidroginástica. Que eu tô tentando te levar faz um tempo. É verdade. Entendeu? É uma opção bacana, coisas assim. Você com boxe, né? Que você tá super querendo fazer. Sim. Essas coisas também são muito boas, porque não é só o corpo, mas também é muito bom para a mente. E eu acho que é um ciclo. Sim. Quando você faz exercício que acaba exercitando a sua mente, melhorando, né, e tal, você acaba também, o seu pensamento, a sua resistência e resiliência, você acaba também conseguindo ter forças para alimentação e para você mudar a alimentação e fazer o que precisa ser feito, certeza. Né? Sim. Eu falo muito para os meus seguidores, incentivo, tem que ir para academia. É verdade. Sou aquela motivadora que fica ali no pé deles e fala, tem que se alimentar bem, tem que cuidar da sua mente, tem que cuidar do seu corpo. Não adianta você cuidar do um, não cuidar do outro. Não, é um conjunto. Tudo tem que estar alinhado, tem que estar harmonizado mesmo. Isso é verdade. Né? Você quer falar um pouco das suas redes sociais? O pessoal que não conhece ainda? Bom, então, o meu nicho, né, o nicho de comédia, eu comecei com um nicho motivacional, né, para frases motivacionais, e aí eu comecei a postar uns vídeos engraçados, umas comédias, e o negócio disparou, assim, né, loucura.
E foi indo, o pessoal gostando e acabou ficando um perfil mesmo com nicho de comédia. Mas os seguidores, as minhas seguidoras, né, no caso, elas falam, poxa, eu gosto muito quando você dá conselhos, quando você motiva a gente. Então, eu estou tendo que equilibrar a comédia junto com a motivação. Né? Então, eu vou lá, dou uns puxões de orelha. Vamos embora, hoje é dia de fazer exercício. Levanta a cabeça e tudo. Aí, vou lá, posto um vídeo engraçado. Exato. E é muito legal, tem sido muito bacana. Eu muito adoro fazer isso, motivar pessoas, falar sobre autoestima, amor próprio. Vambora, mulher, vambora! Muito bom. Minha mãe é a melhor conselheira, não sei o que eu faria nessa vida sem você. Meu Deus! Você é a melhor nutricionista. Obrigada, gente. Tem muito amor isso aqui. Tem muito amor nesse muito episódio. amor envolvido. Irmão, então, rapidamente, pra gente fechar o episódio, você quer falar um pouco sobre o que você faz, só para o pessoal te conhecer? Eu sou, ela falou, eu sou programador, desenvolvedor. Eu tenho uma conta no Instagram, pequena ainda, tenho a do TikTok, tá com acho que 60 mil, né? E tô começando a postar no YouTube. Pequena, 60 mil. Tô começando a postar no YouTube também. Os vídeos que eu faço, eu comecei fazendo assim, mais dando dica, ensinando algumas coisas, mas eu tô migrando agora um pouco para mostrar, assim, desafios que eu tô fazendo, desafios de programação, desafios criando algo do zero e coisas desse tipo, que é uma coisa que engaja bastante a galera, né? E eu até, uma vez, eu cheguei a postar, assim, perguntando para as pessoas se elas queriam ver mais conteúdo, tipo assim, fitness, né? Alguma coisa relacionada à academia, a toda essa área no meu perfil. E muita gente respondeu que sim. Né? Então, é uma coisa que às vezes eu até penso se, assim, eu deveria integrar um pouco com o conteúdo que eu faço, porque acho que muitas pessoas têm essa visão, né? De que os programadores são as pessoas que ficam ali o dia inteiro no computador. E é parcialmente verdade, né? Tipo, tem muita gente que realmente ama a área, acho que a maioria até. Tipo, não é qualquer profissão que... Enfim, é uma coisa que você tem que realmente amar muito, gostar muito do que você faz. E às vezes a pessoa gosta tanto que se deixar ela fica ali o dia inteiro, né? Então tem que, tipo, ter essa consciência de você movimentar o seu corpo também. É verdade. Eu super apoio, irmão. Se começar a compartilhar. Mas então tá. Então, pessoal... Olha, se você precisa de uma landing page, você precisa de um Media Kit com site, alguma coisa, meu irmão tá aqui. Se você é programador, segue ele também para você ver mais informações sobre isso. Se você quer rir um pouco e ter conselhos, muitos bons conselhos, você segue a minha mãe. Isso aí. Vou deixar o perfil deles na descrição do vídeo. E muito obrigada por estarem aqui. Esse foi só o primeiro episódio, mas tem muito mais vindo por aí. Então, fique atento.